Olá, bom dia, graça e paz. Eu tenho mais uma palavra para compartilhar com vocês. Está na Epístola de Romanos, capítulo 1, verso 17, que diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Houve um monge no passado chamado Martinho Lutero, em que ele tentava agradar a Deus por meio de obras, se autoflagelando, subindo escadas de joelhos, tentando obter o favor de Deus por meio do esforço do próprio braço. Certa feita, ensinando o livro de Romanos para os seus alunos na faculdade de Wittenberg, ele percebeu que toda a obra do braço humano não tem significativa nenhum no que consiste a salvação. Lutero então percebeu que o justo vive pela fé, não por obra. E essa justiça que provém da fé não é um argumento cego, um salto no escuro, eu creio porque me falaram, não. Você crê porque Jesus pagou o seu preço. Todos os boletos que nós tínhamos que pagar no que tange a salvação, foi o próprio Cristo quem pagou. Então nós não devemos nos preocupar, porque Jesus levou os nossos fardos. E quantas pessoas, quantas igrejas, quantos pastores hoje colocam fardos ainda mais pesados nos ombros dos irmãos, colocando fardos que eles mesmos nem conseguem carregar. Você já ouviu falar de pessoas que têm que pagar uma quantia para ser bem-sucedido? Você já viu pessoas que têm que fazer certos atos e ritos para obter a salvação? No próprio contexto de Lutero, lá no século XVI, para conseguir pagar o excedente da construção da Basílica de São Pedro, o Papa Leão X estabeleceu uma quantia para os irmãos pagarem. E não era uma quantia voluntária, não. A cada contribuição que você desse, você tirava um parente seu do purgatório. Era esse o contexto. Quem não vive por fé, vive por coerção, vive por obra, vive por satisfação dos próprios egos. Até hoje, as pessoas estão vivendo desse jeito. Tem muitas pessoas afirmando que a Bíblia não é a palavra de Deus, que Deus não é soberano. Ou seja, isso não é viver por fé. Deus só é soberano se você pagar um curso de 10 mil reais para essa pessoa. Aí você vai se tornar bem-sucedido. Ou seja, tudo visando lucro humano, ganância, orgulho. E essas coisas não são concernentes à fé. A Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como nós devemos viver? Sabendo que foi Jesus quem levou os nossos fardos e nós depositamos as nossas mazelas ante o Senhor. E Ele é quem nos justifica diante de Deus. É Ele quem leva as nossas mazelas, é Ele quem faz a justiça. Nós não precisamos fazer nada. Lutero vivia angustiado, se autoflagelando, procurando meios para expiar a sua culpa. Ele só foi bem-sucedido quando ele entendeu que o justo vive pela fé. Aí eu digo para você essa manhã, não está na hora de você começar a viver pela fé? Largue os fardos, entregue-se totalmente a Cristo. Ele já pagou sua conta. Que Deus te abençoe.